Pinheiro, saudar a plenária aqui, em nome do meu presidente do Sindicato de Comerciários, Márcio Ayer, e todos os trabalhadores que estão aqui, principalmente os trabalhadores do Sindicato de Comerciários, né? Bom, a gente vê aqui o panorama que foi dado do Sereste, né? É importante ver essas letras todas passando aqui, ver essas metas que a gente precisa que sejam realmente cumpridas, mas quero falar para vocês um pouquinho como é que a gente chega aqui, né? Eu sou comerciária, né, do segundo maior sindicato do Brasil, e estamos aqui no Rio de Janeiro, né, na capital. A minha iniciação foi dentro do Fórum Intersindical, aqui com o meu professor querido e vários sindicalistas que estão aqui também no plenário, no Fórum Intersindical de Saúde, Trabalho e Direito. E lá no fórum a gente começa a entender um pouquinho dessas questões das doenças relacionadas ao trabalho. Mas também nesse espaço a gente descobre que o trabalhador ele não sabe de centros de referência de saúde do trabalhador, ele não sabe que isso existe, ele nem nunca ouviu falar. E é importante que a gente dê esse recado, né? Que a gente traga essa questão, porque a gente vê várias metas para o trabalhador, mas como essas metas são para o trabalhador, se o trabalhador nem sabe. Então, é sempre reivindicar o tempo todo que a gente seja ator e não objeto, né? Que não falem de nós sem nós, né? Porque nós estamos todo dia adoecendo e morrendo nos nossos pós-trabalho, né? E a gente tem preocupação com a prioridade, que deveria ser 0, mas não é. Todo dia a gente está debatendo qual que é o fluxograma, qual que é o matriciamento, para poder identificar as mortes que acontecem, tanto dentro dos trabalhadores do comércio do Rio de Janeiro, como que a gente é a maioria, como também de outros trabalhadores, como o rodoviário, como o pessoal da SEDAI, como o pessoal da limpeza urbana. E a gente vê que, no fundo, a gente fica número e estatística, né? A gente chega aqui, né, para buscar essa frente parlamentar, para buscar esse apoio, para buscar esse empoderamento com o pessoal dos camelôs. E são uma categoria que não é regulamentada, é uma categoria que não é de carteira assinada. E quem é que cuida deles, né? Fora a uberização que a gente está vendo. Então, tudo isso a gente consegue... É uma pauta que é discutida diuturnamente, sempre, dentro do Fórum Intersindical de Saúde, Trabalho e Direito, a qual faço parte. E quando a gente chega no fórum, que a gente vai entender um pouquinho daquilo que o trabalhador, ele naturaliza como doença. Ele coloca que aquilo ali é normal ele ter, que ele pode ter uma infecção urinária que é normal, porque ele não bebe água, é normal, porque dentro da loja não tem água, e tudo bem, é normal, né? E a cada dia a gente vai vendo a precarização do trabalho e o adoecimento desses trabalhadores, e inclusive a morte desses trabalhadores. A gente vai vendo a falta de sensibilização que existe quando a gente pede socorro e quando a gente pede ajuda. Infelizmente, para a gente é muito triste e muito pouco dizer que faltou um computador e por isso que não dá para fazer ação. Faltou um trabalho e por isso que não dá para fazer ação. A gente precisa compreender realmente qual que é o papel dos centros de referência, qual que é o papel, como que nós, enquanto controle social, que estamos aqui, podemos ajudar, podemos fortalecer, porque é inadmissível para a gente, enquanto trabalhador, ser só tido como número. Morreu num lugar, morreu numa loja, perdeu a cabeça, caiu da caçamba, ficou improdutivo. E aí? E as respostas são sempre essas. Quando não, a gente está discutindo aqui que precisa colocar notificação, que precisa dizer que o trabalhador é trabalhador. E nós vamos ficar gritando isso até quando? Então, esse é a nossa angústia, essa o nosso desespero de a cada dia ver os nossos trabalhadores adoecerem e morrerem num processo de trabalho. E olhar que dentro nas telas vai aparecer, tem esse, tem aquele, tá? E aí? Mas tem tudo isso, mas e aí? O que isso tudo vai nos impedir de adoecer e morrer? Nós, enquanto sindicato, estamos batendo na porta todo dia de quem é autoridade, quem é poder público e pedindo ajuda. E as respostas são, que não é da nossa competência. E é de competência de quem?
É porque é de cima. E é cima onde? É Deus. Não sei, então fica para nós aqui essas insatisfações, essa angústia, esse desejo de que o que nós podemos fazer para que a gente pare para que a gente pare não, né? Para que parem de nos adoecer no pós-trabalho, para que nós não sejamos mais objetos de morte, de um processo de trabalho. A gente hoje enfrenta, e todo dia noticiado, que se há uma injúria racial, se há uma agressão, a mídia está na frente, a mídia está lá falando e batendo, mas a gente consegue ter a percepção bem contraditória e bem dura de que não podem nos xingar, mas nos matar podem. Podem nos adoecer, só não podem nos xingar. Se falar da cor da nossa pele, é problema. Chama a mídia, chama a imprensa. Mas o trabalhador que perde a cabeça num ambiente de trabalho, isso nem é noticiado. E no final da conta, ainda fica na conta do trabalhador, porque foi ele, é culpado, que colocou a cabeça para olhar sei lá o quê, aonde. Foi ele o culpado por perder a mão, por perder o braço, aos 22 anos, numa máquina extremamente automatizada, com a tecnologia lá em cima. Mas a máquina, a tecnologia, não impede que ele perca metade do braço e se torne inválido. A gente tem as grandes empresas guardando seus grandes bens, colocando, trancando nas vitrines. Mas as armas brancas, que pode qualquer pessoa adentrar um ambiente de trabalho e matar um trabalhador no uso das suas atribuições, isso não tem problema, isso não precisa ser guardado. Isso pode. E quem muda isso? E aí a gente vai ver o poder público, que a gente precisa que esteja do nosso lado, que faça resoluções, que encaminhe modificações no processo de trabalho, vai utilizando esses mecanismos para se promover, para dizer que, vamos lá, a gente fez alguma coisa. Fez o quê? Fez o quê? Qual foi a modificação no lugar onde o trabalhador é esfaqueado e morre? O que foi feito? Qual a resolução que está publicada? A partir de quem pode fazer resolução para que isso não aconteça mais? Não tem. Mas os uísques estão guardados. Os uísques estão nas últimas prateleiras para que ninguém roube. Mas a carne do trabalhador é a carne mais barata do mercado. Enquanto isso, a gente vai caindo de caçamba e morrendo. E no final ainda temos a seguinte questão. E não era do sindicato não, porque era terceirizado. Não era de carteira assinada, não era de vocês. Era nosso sim. É nosso papel enquanto trabalhador ver o outro morrendo do nosso lado e silenciar, porque nosso sindicato não representa. A gente vai cruzar o braço. Não é comigo, hoje não é comigo, amanhã é. E como é que a gente fica? Então, assim, é importante nós compreendermos, a partir disso, qual que realmente é o papel do poder público. Né? Estando lá no Fórum Intersindical e fazendo essa caminhada, né, vou retomando isso aqui e até para encerrar, a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai amadurecendo, vai se fortalecendo com os sindicatos, se fortalecendo com os doutores que se colocam sempre em posição de igualdade para entender o que passa aqui no coração do trabalhador, o que passa aqui na veia do trabalhador. Para que a gente esteja aqui hoje discutindo sobre isso e sempre repetindo, não como objeto de estudo de ninguém e de nenhuma academia, mas como atores desse processo de trabalho que adoece e que a gente precisa dar respostas. Então, assim, eu fico muito confortável aqui, vereador Paulo Pinheiro, porque eu olho para esse plenário e vejo as pessoas com qual a gente se relaciona todo dia. E agradeço veementemente, sabe, esse sindicato que a gente retoma essa luta em 2015, né, dos sindicatos comerciários, que é a Casa do Trabalhador, e ver que eles estão aqui. Porque estamos aqui porque somos os maiores no município do Rio de Janeiro. Nós somos mais de 300 mil trabalhadores no município do Rio de Janeiro. E se vocês olham, a nossa estatística é terrível. Quantos dias nosso diretor aqui de Relações Jurídicas está aqui hoje? E quantos dias a gente manda veementemente ordens de serviço? Porque vira tudo ordem de serviço. Sobre a loja que o trabalhador está passando mal porque não liga um ar-condicionado, o trabalhador está num ambiente insalubre porque não tem água potável para beber, porque o trabalhador caiu e dane-se, porque se feriu e dane-se. E aí a gente precisa ouvir que não é minha competência. A gente vê órgãos que vão fiscalizar, conseguem fiscalizar se a carne está boa, está ruim, está
preta, está moída bem, mas não conseguem olhar que o trabalhador que está lá moendo a carne está cheio de esparadrapo no dedo. Então consegue verificar sobre o alimento, mas não consegue prestar atenção. Por que esse trabalhador está com esparadrapo no dedo? Será que ele realmente se machucou ali naquela máquina? Então, não, para isso não precisa, não é da minha competência. Então falta sensibilidade. Para mim é duro a gente falar de que precisa sensibilizar a gestão, né? Precisa sensibilizar a gestão. A gente ouviu, nós tivemos a infeliz, né, o infeliz momento de ouvir que se uma grávida estiver num lugar, mas a gente for inspecionar o ambiente, se ela não tem um laudo para sair, não tem problema, ela vai ficar ali. Então, é muito duro tudo isso, é muito duro vivenciar tudo isso, e eu acho que hoje o que nos traz aqui é isso, é essa unidade, de que a gente possa mudar essa relação aqui no Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado pelas palavras. Vamos aproveitar essa audiência para fazer isso. Precisamos de receber esse impulso de vocês para que a gente possa cobrar aquilo que é necessário. Agora vamos iniciar a fala dos membros aqui do plenário. Tem muita gente inscrita. Eu vou pedir então para que não sejam longos, no máximo 4 minutos. Depois, até se a gente, o tempo, nós temos um período aqui, às 17 horas é o nosso limite, ainda temos, são 15h26, temos tempo ainda suficiente para chegar até às 17h.